Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente, no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe, quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir, com a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa, chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e viverá 7 anos com o marido. Depois ficará viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, eis que envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Com estas palavras proféticas de Malaquias, somos introduzidos a um momento extraordinário na história da salvação, um momento de preparação, purificação e encontro com o divino. Imaginem a cena no templo naquele dia. Maria e José, um jovem casal, chegam carregando seu bebê recém-nascido.
Para os olhos comuns, eles pareciam apenas mais uma família cumprindo o ritual da apresentação. Mas naquele dia comum, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Malaquias havia profetizado sobre este momento. De repente, virá ao seu templo o Senhor que vós procurais. E verdadeiramente, ali estava ele, não em majestade e glória deslumbrante, mas na forma de um bebê vulnerável nos braços de sua mãe. A profecia continua dizendo que ele seria como o fogo do fundidor e como a lixívia dos lavadeiros. Esta é uma imagem poderosa de purificação. O fundidor usa o fogo não para destruir, mas para refinar, para separar o precioso do impuro. O lavadeiro usa a lixívia não para danificar, mas para limpar e restaurar. É aqui que nossa segunda leitura da carta aos Hebreus se entrelaça belamente com esta narrativa. O autor nos diz que Jesus teve de tornar-se semelhante em tudo a seus irmãos. Por quê? Para ser nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel. Ele não veio apenas para nos julgar, mas para nos purificar através de sua própria experiência de nossa humanidade. Pensem nisso por um momento. O Criador do universo escolheu experimentar todas as limitações, vulnerabilidades e tentações da condição humana. Ele conhece nossas lutas não apenas como observador divino, mas como alguém que as viveu pessoalmente. E então chegamos ao Evangelho, onde encontramos duas figuras extraordinárias, Simeão e Ana. Simeão, um homem justo e piedoso, havia recebido a promessa de que não morreria antes de ver o Messias. Ana, uma profetisa que havia dedicado sua vida ao serviço no templo após ficar viúva jovem. Simeão toma o menino Jesus em seus braços e proclama palavras que ecoam através dos séculos. Agora, Senhor, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação. Que momento comovente! Um homem que havia esperado toda a sua vida por este encontro, finalmente segurando em seus braços a esperança de Israel e do mundo. Mas Simeão também profetiza sobre o destino deste menino. Ele será um sinal de contradição. E dirigindo-se a Maria, uma espada transpassará a tua alma. O caminho da purificação e redenção não seria fácil. O fogo do fundidor e a lixívia do lavadeiro fariam seu trabalho através do sofrimento e sacrifício. Ana, por sua vez, falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ela reconheceu que este bebê era a resposta às orações de gerações. A espera tinha terminado. A salvação havia chegado. O que estas leituras nos dizem hoje? Primeiro, elas nos lembram que Deus cumpre suas promessas. Assim como Simeão e Ana viram a realização da promessa divina, podemos confiar que Deus é fiel em suas promessas para nós. Segundo, somos chamados a reconhecer que o processo de purificação é necessário e contínuo em nossas vidas. Como o fogo do fundidor e a lixívia do lavadeiro, Deus trabalha em nós não para nos destruir, mas para nos refinar e restaurar. Terceiro, somos lembrados de que Jesus compreende nossas lutas e fraquezas. Ele não é um Deus distante, mas alguém que escolheu compartilhar nossa humanidade para poder nos ajudar em nossas tentações e dificuldades. Quarto, como Ana e Simeão, somos chamados a ser testemunhas da salvação de Deus. Tendo encontrado Cristo, não podemos guardar esta alegria para nós mesmos. Devemos compartilhá-la com todos os que esperam a libertação. Finalmente, estas leituras nos convidam a refletir sobre nosso próprio encontro com Cristo. Como Simeão, estamos prontos para reconhecê-lo quando ele vem até nós? Como Ana, dedicamos nossa vida a servir e testemunhar? Meus irmãos e irmãs, hoje somos convidados a renovar nossa própria apresentação no templo. Como Maria e José apresentaram Jesus, somos chamados a apresentar nossas vidas a Deus. Como Simeão e Ana, somos chamados a reconhecer Cristo em nosso meio e proclamar sua salvação ao mundo. Que possamos, como o ouro refinado pelo fogo e o tecido purificado pela lixívia, permitir que Deus continue seu trabalho de purificação em nossas vidas. Que possamos, como Simeão, reconhecer e abraçar Cristo quando ele vem até nós. E que possamos, como Ana, dedicar nossas vidas a testemunhar a salvação que encontramos nele. Que a luz de Cristo continue a brilhar em nossos corações, purificando-nos, transformando-nos e guiando-nos em nossa jornada de fé. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.